Uau! Que bênção! Vamos rezar. Pai, muito obrigado pela grande oportunidade que temos de servi-lo com dedicação e amor. Obrigado pela grande bênção que o Senhor nos dá. Que todos aqueles que vieram aqui com uma maldição, com um fardo pesado ou com qualquer cheiro de algo verdadeiramente maligno, que esse algo maligno seja completamente removido de cada vida hoje. ILT, break time igual 0.5 SFGT, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela vitória sobre a escuridão. Obrigado pelo seu grande poder e obrigado porque o Senhor está abençoando a igreja enquanto todos nós nos envolvemos em fazer a sua grande obra. Obrigado por esta bênção em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nesta manhã, estou compartilhando com vocês sobre o crescimento da igreja e o ministério de apoio. O ministério de ajuda. Agora, isso é algo que nos preocupa e afeta a todos nós, porque a maioria das pessoas está no ministério de ajuda. O ministério de ajuda é o maior ministério que você pode ter em uma igreja. É o ministério de ajuda. Então, vou compartilhar com vocês 10 coisas que vocês precisam saber sobre o ministério de ajuda. Agora, o ministério do Senhor Jesus é sobre isso que estou pregando. E eu quero que você olhe para Mateus capítulo 16. Tudo bem. Versículo número 18. E diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, e sobre esta rocha firme e inabalável, edificarei a minha santa, gloriosa e eterna igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Amém. Então, o que isso significa é que Jesus diz que edificarei a minha igreja. E essa é a obra que está acontecendo agora. Se Gana está sendo construída ou não está sendo construída. Se os Estados Unidos estão sendo construídos ou não. E quero dar as boas-vindas no YouTube, Facebook, Twitter. Bem-vindos manhã ou tarde, horário onde está. Para este culto de crescimento, igreja e ministério de ajuda. Este aqui afeta todo mundo, a maioria das pessoas no ministério de ajuda de uma forma ou de outra. Quando você faz algo pequeno na igreja, você está ajudando. Então o ministério de ajuda é uma das maiores áreas para todos nós. Amém? Por isso fico muito feliz que, no meu livro sobre crescimento de igreja, eu esteja sempre pregando a partir dos meus livros sobre crescimento de igreja. Na verdade, é sobre o crescimento de qualquer coisa. Seu negócio, sua vida, muitas coisas podem crescer. Se você prestar atenção de verdade ao que está sendo dito, isso vai realmente afetar a sua vida. Amém. Então, todos vocês que estão na internet, no YouTube, na Alien Jesus TV e assim por diante, que Deus abençoe vocês por estarem participando. Fiquem ligados só por alguns minutos, mantenham-se atentos, permaneçam no Espírito, e vocês serão abençoados. Amém. E eu estou mostrando para vocês 10 coisas sobre o ministério de ajuda, mas antes de começar nisso, estou mostrando que é isso que Deus está fazendo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então ele diz: eu te darei as chaves do céu.
de modo que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então, está muito conectado o ato de ligar as coisas com o crescimento e o trabalho da igreja. E você vê que Cristo vai mencionar o ato de ligar. Nós ligamos, nós ligamos, nós ligamos, mas você não quer se juntar para edificar a igreja. E você se pergunta, por que você quer ligar se não quer ajudar a construir a igreja? Você está comigo? Então, está tudo muito conectado. O poder, a autoridade e a graça que Deus nos dá estão diretamente ligados à edificação da sua igreja. Agora, edificar a igreja é uma guerra espiritual. Sabe, às vezes eu ouço pessoas dizendo: nós estamos envolvidos em guerra espiritual. Nós somos espirituais. Nós somos guerreiros. Guerreiros espirituais. Qualquer um que não está edificando a igreja, eu realmente fico na dúvida sobre a seriedade do seu papel de guerreiro. Por que edificar a igreja é diretamente contra as portas do inferno e das trevas? É isso que mais incomoda o samaritano do que qualquer outra coisa. Você arromba os portões de alguém de forma violenta e sem autorização e entra na casa dele de forma injustificada e sem aviso. É por isso que a invasão da Ucrânia pela Rússia causou uma comoção e revolta na comunidade internacional. Por que atravessar a fronteira de alguém e dizer: essa região é minha? Isso mexe com tudo. Foi por isso que, quando o Iraque invadiu o Kuwait, começou uma guerra mundial envolvendo uma coalizão da OTAN para defendê-lo. Porque é, de fato, como a agressão mais grave e séria que existe. É o passo mais, quero dizer, significativamente agravante e extremamente inflamável que uma pessoa pode, de alguma forma, dar. ILT, break time igual 0.5 SFGT. É entrar pelo portão de alguém, arrombá-lo e atravessar o muro para entrar. Invadir o quintal de alguém é uma das atitudes mais infelizes, ofensivas, agravantes, insultantes e inflamáveis que alguém pode tomar. E é por isso que a construção da igreja encontra tanta resistência. Vou te contar uma coisa, é algo particular, não diz respeito a você, mas mesmo assim vou te contar, só guarda para você. Quase todo problema ou qualquer discussão acalorada ou brívia que já tivemos, quase 99,9% das questões, se já tivemos algum problema na nossa liderança na igreja, desde que a igreja começou, é por causa de construção. Sim, é aí que as coisas esquentam. É fantástico. Você pode perguntar para qualquer um bispos há quase 40 anos construindo essa igreja. A gente não tem problema do tipo: seu carro é melhor que o meu ou talvez seu salário seja maior que o meu. Não, não. Esses não são os assuntos que vão causar irritação. E olha só o que trouxe tanta polêmica até mesmo para o nosso país: a construção de uma igreja. Sim, a resistência veemente e persistente à construção de uma igreja, que é a sagrada casa de Deus, de qualquer forma, maneira ou jeito que se apresente, é, sem dúvida alguma, uma verdadeira guerra espiritual e um desafio considerável. E eu não me surpreendo que a construção da igreja tenha gerado tantos problemas diferentes. Então isso realmente abre os olhos de todos nós. Construção de igreja, desenvolvimento, crescimento de qualquer tipo é uma batalha.
você entrou em um território selvagem. Se você me perguntar qual é a parte mais difícil de ser pastor, é o crescimento da igreja. Assim como se você perguntar a um médico qual é a parte mais difícil, são as consultas, é a emergência, são as cirurgias, é o plantão de 24 horas, é o trabalho administrativo. Quero dizer, qual é a parte mais difícil da profissão médica? A pessoa vai te dizer o que é mais difícil. Da mesma forma, se você perguntar qual é a parte mais difícil, a parte com mais resistência, entendeu? É a parte de construir a igreja. Ficar indo de um lado para o outro pregando, fazendo convenção aqui, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo bem. Sente construa uma igreja que continue existindo mesmo depois você não estiver lá. Seja bem-vindo. Muitas igrejas estão acabando enquanto estamos aqui. Talvez você não saiba. As pessoas têm igrejas. As igrejas estão encolhendo desde a Covid e eles espalharam as cadeiras. Eles nunca mais os reuniram, mesmo que não haja mais Covid. Sim. Então esse é o fardo. É com isso que Jesus está preocupado. E você não sabe o que toca o coração de Deus. É quando você assume o que é seu fardo que tende a acasalar com você. Capítulo 11. 2 de maio, o capítulo que é o 11º. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso. Qualquer um veio aqui com a marca do diabo vida, qualquer forma maneira. Liberto sem essa marca. Venha para Jesus, e você será liberto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Se você acha que não existe maldição neste mundo em que você está, pode tentar arranjar para si mesmo as circunstâncias mais perfeitas. Mas a presença da maldição, veja bem, garante frustrações e dificuldades que você nem consegue imaginar. Só este ano, nos Estados Unidos, a sociedade mais ideal, a comunidade ideal, é o país mais rico. A maior parte do dinheiro deles é gasta na fabricação de armas balísticas, fabricando aviões, usam. Este ano, eles já tiveram 146 tiroteios em massa. Até agora, o último foi o de número 146, em abril. Alguém acorda e atira para todos os lados. Qualquer pessoa. Sim, as armas que eles usam lá, eles têm permissão, eles têm isso. As pessoas têm 2, 3. Tem. A famosa arma AK-47 é uma arma de fabricação russa. Mas a versão americana é o M16. Você compra no Walmart, no supermercado. Você é como Maxmet. Você não pode comprar um na Maxmet. É por isso que estou pregando para vocês. Ouvir: Jesus, venham a mim, cansados e sobrecarregados. Este pesado carregado não está falando de malas.
pesado e carregado, tenho bagagem de mão, malas, ou Gana deve ir embora. Não, não. Os pesados carregados. Está se referindo ao espiritual, moral, psicológico. Fardos que estão pesando sobre as pessoas. É por isso que há tantos problemas de saúde mental como nunca antes no mundo. Existe uma grande necessidade de psiquiatras e psicólogos porque tantas pessoas estão sendo afetadas mentalmente pelas coisas. Mas Jesus diz: venha a mim, venha a mim. E você pode perguntar aos médicos, pergunte ao psiquiatra, pergunte ao psicólogo. Qual o principal trabalho fazem? Antigamente achavam que conectassem, que não a matemática. Quando você fala matemática, pode pensar na versão extrema da Mercedes-Benz. Uma Mercedes é carro no mais alto nível. Isso é esquizofrenia. Esquizofrenia, aquela em que eles ouvem vozes falando com eles. Vá para a esquerda, faça isso, faça aquilo, faça isso. Esse homem está falando de você. Eles ouvem isso. Eles não pensam. Eles ouvem vozes. Isso são alucinações. Poucas doenças mentais têm isso. Você encontra isso na esquizofrenia. Às vezes, no transtorno bipolar e em alguns outros transtornos. Isso pode acontecer, mas o principal é a esquizofrenia. Mas tirando isso, tudo mais que envolve pensamento, eles têm muitos problemas. E Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados. Pergunte aos médicos qual é o principal trabalho que eles fazem. Aconselhamento. Assim como estou conversando com você agora, estou falando com você sobre Jesus. É isso. Todas essas doenças, eles conversam com eles. É a esquizofrenia que, quando você fala com eles, pode ser que eles não percebam. Porque na esquizofrenia, eles têm o que chamam de delírios. Eles acreditam em coisas que não importa o que você diga. Teimosia é mau sinal. Estivesse no caminho. Como delírio. Eles não crerão, mesmo com provas. Eles têm uma crença que não pode ser mudada. É resistente. É isso, eles escrevem livro Psiquiatria Resistente Conselhos. A mudar. Você nunca deve ter resistência a conselhos. A mudar. Amém. Agora, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Quantos querem o descanso de Jesus? Ah, vejo você na praia relaxando. Sim. Agora, o que ele disse? Tomam o meu jugo. Tomam o meu jugo. Em você. Meu problema. Então Jesus diz a Cristo, não que simplesmente venha até mim e depois descanse. Deite-se e relaxe, mas venha até mim e depois descanse. Então tome meu jugo, meu problema, o jugo que está sobre Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. E vocês encontrarão mais descanso além do primeiro descanso pelo qual você veio. Depois que você toma o jugo dele, então você encontra ainda mais descanso para a sua alma. Eu sou manso e humilde. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso significa que o meu trabalho é fácil. Meu trabalho é fácil. E o meu fardo é leve. Então venha para Deus. Venha para Jesus. E vir a Jesus não significa, sabe, isso não é o evangelho. Venha e todos os seus problemas serão resolvidos. Venha e você encontrará descanso. E então tome o meu jugo. O jugo que Jesus vai te dar também é um jugo. Você carrega o jugo. Você carrega o fardo. E o meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Eu prefiro esse fardo ao fardo de qualquer outra coisa.
tudo está cheio de trabalho. Seja medicina, direito, política ou negócios. Sem eco. Não é fácil estar no poder. Assim que você está no poder, vão te criticar desde o primeiro dia pelo seu discurso. O discurso que você faz. Sim. Vão criticar. E então, desde a primeira semana, nos primeiros 100 dias, vão criticar. Então, irmãos e irmãs, quero encorajar vocês a se tornarem daqueles que assumem o fardo da obra de Deus. Agora, na nossa igreja, vocês sabem, igreja não é só no domingo durante esse culto. Temos um culto de manhã. Tem um culto de manhã. Tem um culto no sábado à noite. Tem um culto no piso às terças e sextas de manhã. E há cultos de comunhão às quartas e quintas-feiras. E mais serviços estão surgindo. Sim. Amém. Eu vejo mais de 1.500 pessoas. Sim, estou vendo vocês. Pessoal. Oh, sim. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram. Eu vejo todos os números. Algumas pessoas estão trabalhando. Agora, o crescimento da igreja ajuda o ministério. Ou esse trabalho e depois as pessoas que ajudam. Quer saber mais sobre isso? Mesmo que você não queira aprender, é tarde demais porque você está aqui. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 16. Diz que você... Primeiro, vamos ler o versículo 15. 15. Eu imploro a vocês, irmãos, você conhece a casa de Estéfanas, que são as primícias da Acaia, que eles se viciaram. Vício. Eles se dedicaram verdadeiramente ao ministério dos santos. Vício, eles precisam fumar. Quando você não vai à igreja, começa a ter sintomas de abstinência. As pessoas tiveram sintomas de abstinência durante a pandemia. É tipo, o que é isso? A gente não pode ir para a igreja? A gente não pode ir para a igreja? Eles se viciaram no ministério dos santos. Vício. Fala para o seu vizinho. Na verdade, fuma ou não fuma? Você fuma. Você fuma. Você é viciado em 555. Rothmans, Tusquerformen. Quais são os nomes dos cigarros hoje em dia? Faz tempo que não vejo o nome de um cigarro. Marlboro, Marlboro. Quantos percebem que você começa a ter abstinência quando é viciado em algo e fica privado disso? Digamos, por um tempo. Você começa a sentir, tipo, eu preciso disso, eu preciso dessa coisa, eu preciso dessa coisa, eu preciso dessa coisa. É isso que acontece com a gente quando estamos em casa e percebemos que eu preciso ir para a igreja. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. E o pessoal em casa vai te perguntar por quê? Por quê? Por que você está indo? O que há? O que você está fazendo aí? Você diz a eles que é um vício. É um vício.
e é muito viciante. A obra de Deus é muito viciante. Versículo 16. Que você envie vós mesmos a tais e a todos que ajudam conosco e trabalha. Você consegue juntar os dois versos? Lindo. Que você se submeta. Sim. Eu imploro a vocês, irmãos, vocês estão todos olhando para a tela ou você está no seu telefone verificando alguma coisa? Pai, qualquer pessoa que estiver no telefone, checando alguma coisa enquanto eu estou pregando, Senhor, o Senhor mesmo sabe quais agentes vai enviar para elas. Então, Senhor, deixo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão fritando coisas enquanto eu estou pregando, vocês estão fritando. Aviso, não é o momento, entende? Arrisca a vida enquanto prego. Largue isso e ouça a palavra de Deus. Imploro, conhecem a casa de Estéfanas, o primeiro fruto, que eles se dedicaram ao ministério dos santos. Que vocês devem se submeter a pessoas assim, que essas são as pessoas boas a quem vocês devem se submeter e seguir, e também a todos que nos ajudam e trabalham conosco. Então, existe um grupo que ajuda e trabalha. Tem pessoas que só passaram por nós. Elas vieram para a igreja. Quando vêm para a igreja, só ficam olhando para o cantor. Ei, ou vem o pastor pregar. Eu gosto desse cara. Você sabe, do jeito que ele faz isso e tal. Sobre o que ele pregou, eu não sei, mas você sabe, o cara. É como se fosse sua mente. Eles estão apenas passando. Eles não são membros reais. Eles nem estão aqui. Oh, sim, o jeito que a menina cantava era muito bonito. Eu disse, assim, gostei dos óculos de sol que ela estava usando. Então, que música ela cantou? Não conheço a música. Você se lembra? O que foi? Nada. Você não sabe o que foi dito. Mas você gosta. O cara é eloquente. O cara é eloquente. Pode ser político. O que ele pregou? Eu não sei o que ele estava dizendo, mas era eloquente. Sim. Então agora, 10 coisas que você precisa saber sobre um ministério de ajuda. Número 1. Quantos vão se juntar à ajuda? Por que diz que você deve seguir pessoas assim e todos que ajudam e trabalham? O que é ministério de ajuda na música? Cantar é o mais fácil. Música, dança, recepção, estrelas do aeroporto, todas as estrelas. Eu ajudo na oração. Temos um ministério de oração? Eu não conheço nenhum ministério de oração na igreja. Oração, sim. Existem muitas formas de ajudar. Qualquer coisa que possa ser descrita como ajuda. Aliás, qual é o significado da palavra ajudar? O ajudante ajudar a entender ajuda. O que é tudo isso? O ajuda. Tudo bem. Agora, eu quero que você, hoje, escreva notas. Sim, conte ao seu vizinho. Quero ser útil. Sim, você deve ajudar. Se a igreja não ajudar, ela não pode crescer. Por quê? Porque o pastor alimenta as ovelhas e as ovelhas dão à luz mais ovelhas. Não há nada que o pastor possa fazer para aumentar o número de ovelhas.
O pastor te levará a pastos verdes e organizará que você se alimente e dê à luz. Membros do rebanho dão à luz ovelhas. Não existe um crescimento verdadeiro da igreja se todo mundo não estiver envolvido de forma ativa. Todos, absolutamente todo mundo tem que estar. Toda e cada ovelha tem que. Você não pode simplesmente ficar sentado aí, a gente te alimentando, alimentando continuamente, e você não dá a luz a nada. Aí, de repente, te perguntam o que há de realmente errado com você. Ah, sim, é uma boa pergunta. Então todo mundo vai ser útil nesse ministério incrível. Sim. Caso contrário, não vai funcionar. Oséias 4, versículo 9, diz assim: porque será como o povo, assim também será e também o sacerdote. Como o povo, como o sacerdote. O povo sempre é como os sacerdotes. Por isso, você não pode permitir que uma pessoa seja sacerdote se ela está fazendo certas coisas erradas. Porque, como o povo, como o sacerdote. Quando o pastor não tem zelo para a igreja crescer, as pessoas na igreja não terão zelo para a igreja crescer. Porque, como o povo, como o sacerdote, o povo sempre é como os sacerdotes. Sim, o zelo, o trabalho, a energia e o esforço no domingo inchado, todo mundo trabalhando. Fiquei tocado porque as pessoas estavam mobilizadas. Não trouxe ninguém. Eu não trouxe ninguém, sim, mas eu escrevi o livro sobre o domingo inchado, sim. Eu disse deglutição domingo. Eu insisti deglutição domingo. Sim. O pastor alimentando ovelhas. E as ovelhas estão dando à luz. Você espera que o pastor vá. E então comece. Dando à luz 2 ovelhas. Você deve estar brincando. Mas enquanto eu observava todo mundo trabalhando e mobilizando pessoas para a igreja, eu disse: uau, as ovelhas gostam de pessoas como eu. Porque eu tenho zelo pelo trabalho na igreja. Se eu não me controlar, eu não vou dormir. Sou cristão há muitos anos, servindo ao Senhor e trabalhando na igreja. E gosto de pessoas como padres. Se o padre não tem zelo, o povo não terá zelo. Se o padre é de um certo jeito, se ele é torto, o povo será torto. Sim, se o padre é ladrão, o povo será ladrão. Sim. Como os padres, assim o povo. Oséias 4, versículo 9. E haverá como o povo, assim como os padres. Assim será. Haverá um estado em que o povo será como os padres. Eles serão como o povo e como os padres. É uma realidade. Por isso você tem uma igreja e as pessoas estão sentadas lá, despreocupadas com qualquer coisa. Talvez as pessoas estejam só sentadas pensando em negócios, porque o pastor também é um homem de negócios, um grande empresário, e é só nisso que ele pensa. Como os padres, assim o povo haverá. Todo mundo diga: haverá como o povo, assim como os padres. Sim. Então estamos te ensinando mais esforços que você pode fazer para se envolver profundamente no que estamos fazendo, e você deve estar entre as pessoas que são declaradas ajudantes. Agora vai ser rápido. A ajuda é por causa da fraqueza no líder. Precisamos de ajudantes.
Você é chamado para ser um ajudante por causa da fraqueza do líder. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito ajuda. Ajuda. Por que o Espírito ajuda? Porque não sabemos o que havemos de pedir. Há um problema conosco. É por isso que o Espírito Santo optou por nos ajudar. Então as pessoas têm que optar por ajudar porque há uma limitação para a pessoa que está liderando. Existem coisas que ele não pode fazer, não faz e não sabe. É por isso que um ministério é limitado pelas pessoas que ajudam uma pessoa. No meu caso, eu percebo que meu ministério é limitado pelas pessoas que me ajudam. Eu fui até onde consegui ir com as pessoas que me ajudam. Eu cheguei até aqui porque pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Da mesma forma, o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Por que o Espírito opta por ajudar? Por que você precisa optar por ajudar? Ele ajuda as nossas fraquezas, debilidades e limitações. É por isso que até um governo é limitado pelas pessoas que ajudam. O governo ou quem ajuda o líder, o que dizem a ele como o ajudam faz com que ele também se saia bem. Por que você acha que o presidente sabe de tudo? Mas na maioria das vezes eles têm enormes pontos cegos, dos quais não têm consciência. Quando saem do poder, dizem: por que eu estava lá todos esses anos e não consegui fazer isso, aquilo ou aquilo outro? Então, enquanto estamos aqui, há tantas fraquezas que temos, e há pessoas que podem ajudar, que podem dizer: ei, bispo, vou te ajudar com isso. Eu vou entrar aqui. Deixa eu me envolver. Da mesma forma, o Espírito também ajuda muito as nossas fraquezas. Ele ajuda as fraquezas. Qualquer pessoa que é chamada para o ministério de ajuda, e algumas ajudas são invisíveis. Ninguém pode saber o que você está fazendo, mas você está ajudando a fraqueza. Não é possível sentar aqui e ao mesmo tempo controlar a tela. É uma impossibilidade. Ou controlar o som enquanto estou pregando. Não sei o que vocês estão ouvindo. Quando a Maia Maia estava cantando agora há pouco, alguém desligou a música da canção. Então, durante toda a música, tocaram só uma parte da música e uma parte não estava lá. Eu só fiquei me perguntando, mas não posso fazer isso ao mesmo tempo em que estou sentado aqui. Você não pode. Não sei se me ouvem bem. Partes ouvir. Talvez vocês consigam ouvir só aqui, mas não conseguem ouvir ali. Existem tantas limitações para um homem e para um ministério. Por isso que os ministérios muitas vezes estagnam. A maioria das igrejas estagna. Se Deus decidiu usar alguém, normalmente o trabalho dele vai assim, depois fica assim, então continua assim por algum tempo. Isso é fazer isso, e às vezes completamente desligado. Quase todos os ministérios têm essa trajetória. Assim, então assim. Plano, então começa a descer lentamente, até que desce. O pastor da igreja em que fui ordenado já faleceu. Não está lá. Fui ordenado lá. A igreja não existe. Fui lá há alguns meses. Ao lugar. Eles construíram apartamentos. Fui ordenado em Londres. Não fui ordenado em Gana. Nenhum pastor ganês jamais me ordenou. Ninguém nunca me ordenou em Gana. Fui ordenado no ministério em Gana, na Inglaterra,
e fui consagrado bispo também na Inglaterra. Ninguém em Gana me consagrou ou me ordenou. Mas a igreja onde fui ordenado nem existe mais. Já foi, em certo momento, a maior igreja. Em Londres, sim. Então a maioria das igrejas tem essa linhagem, mas quando se trata dessa linhagem, às vezes vem dos ajudantes. Claro, do líder. Então, ajude a nossa fraqueza. Agora, talvez você esteja na igreja e consiga ver a fraqueza. Você consegue ver, mas simplesmente passa direto. Lembre-se da história do bom samaritano. A Bíblia diz que um homem fez uma viagem de Jericó a Jerusalém. E essa viagem é subindo a colina. E enquanto ele ia, caiu nas mãos de ladrões. E eles o espancaram e roubaram. E então a Bíblia diz que de Jerusalém para Jericó, aí é descendo. E a Bíblia diz que um levita passou por ali. Um sacerdote. E então um levita também passou. Esses são homens religiosos. E quando eles viram o homem precisando de ajuda, eles passaram direto e disseram: eu não quero confusão. Quando você vai e se mete, eles vão falar isso, aquilo e mais aquilo. Vamos embora. Aí você vai embora. Tanta gente poderia ajudar nesse trabalho, mas não ajuda. E é por isso que eu valorizo meus ajudantes, as pessoas que me ajudaram. Se você não se dá bem com eles, com o tempo também não vai se dar bem comigo. Ah, sim. Então passa por onde ajudar, por onde ganhar alma, por onde trazer alguém para a igreja, por onde conversar, acalmar a mente da pessoa. Não, deixe eu não me meter nisso. Essa é a mentalidade das pessoas. Ei, antes que eu perceba, me rotulam. Quero ficar na minha. Quantos já ouviram isso? Charlie, eu não quero confusão. Deixe-me ir embora. Ah, vocês são levitas e sacerdotes. E você não ajuda o que pode ajudar. Rezo para que você seja perdoado. Sim. Mas a Bíblia fala de um samaritano, alguém inesperado. E quase todas as pessoas que me ajudaram são pessoas inesperadas, pessoas que nunca acreditaram que poderiam estar no ministério. As pessoas agiram como um samaritano e disseram: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. A maioria dos verdadeiros ajudadores ungidos, as pessoas não querem eles. Os samaritanos eram assim. Veja, um dia estavam insultando Jesus e disseram: não dizemos nós que tu és samaritano e tens um demônio? Insultavam Jesus. Disseram: não dizemos nós que tu és samaritano e tens um demônio? Olha só, é um insulto. Não dizemos nós corretamente que tu és samaritano e tens um demônio? É o samaritano. As pessoas com quem te insultam e te acusam. São essas as pessoas que Deus levanta para ajudar. Tenho visto pessoas inesperadas. Questionam-se se és samaritano e tens demônio. E o homem estava deitado. Ele disse: samaritano? Eu não. Ambrósio matou esse homem. Eu não. Sacerdote? Não. Levita? Não. E Deus vai levantar alguém. Eu me lembro de um dia em que alguém estava vindo ao meu escritório. Ele encontrou alguém na porta e perguntou: quando você entrou para a igreja? Sai daí. Porque ele encontrou um samaritano que não esperava ver na porta.
Onde estavam os levitas quando precisávamos deles? Onde estavam as pessoas oficiais quando precisávamos delas? Eles não se juntariam para ajudar no trabalho da igreja. Mas os ninguéms, os ninguéms. Pessoas de quem as pessoas não gostam. Mulheres de quem as pessoas não gostam. Mulheres que armam ciladas para outras mulheres, expulsando crianças. É por isso que eu fui para a igreja do primeiro amor com crianças. Sim. É por isso que o homem que estava na estrada do samaritano se lembrará do samaritano. Aquele que você despreza insultou Jesus com essa palavra, um samaritano. Dizem, não é verdade que você é um samaritano e também tem um demônio. Eu nem sei o que isso significa. Mas obviamente é algo ruim. Esse era o homem que Deus havia preparado. Você será meu ajudante. Você vai ser meu ajudante. Você veio ajudar uma fraqueza. Faltava alguma coisa. É por isso que o Espírito Santo vem ajudar as pessoas. Ele diz que está faltando algo nesse homem. Sim, ele é um apóstolo, mas falta isso. Sim, ele é professor, mas não sabe disso. Sim, ele é o que for, mas não tem dinheiro. Sim, ele é isso, mas não conhece ninguém. Que Deus use você para ser um ajudante. Número 2. Ajuda é uma unção do Espírito Santo. É um presente. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 28. Deus disse. É algo que Deus levanta. Deus disse. Não é algo que acontece acidentalmente. Deus colocou alguns na igreja. Primeiro os apóstolos, secundariamente profeta, em terceiro lugar, os professores, depois disso milagres, então presentes de cura, e então ajuda. Quando Deus estava levantando presentes cheios de poder para abençoar a igreja, o número 6 era ajuda. Terceiros professores. Quarto milagre. Cura pela fé. Número 6. Ajuda. Definitivamente não será a última. Ajude-nos. Deus dá. Deus envia pessoas. Deus levanta pessoas. Deus unge pessoas só para ajudar. Deus disse: ninguém. Deus disse. Não foi a circunstância que trouxe essa pessoa. Circunstancial, seja lá o que for, organizado, e então, coincidentemente, isso e aquilo, e fulano e beltrano. Deus disse, Deus disse, Deus colocou a pessoa ali. Então, aqueles que querem remover com picareta e com escavadeira as pessoas que Deus colocou, cuidado, cuidado. Eu nem sei por que estou pregando assim. Número 3. O Espírito Santo é o exemplo clássico e quintessencial de um ajudador. O Espírito Santo é a segunda pessoa, ou na verdade a primeira pessoa mencionada como ajudador. Então, ponto número 2, espero que você tenha anotado. Deus é quem estabelece os ajudadores, não é um acidente. Número 3. Ponto número 3. O próprio Espírito Santo é um exemplo. João 14, versículo 16. Mude a versão. João 14, versículo 16. Mude a versão até aparecer aquela Nisbo ou qualquer outra. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxílio. Outro ajudador. Você precisa de um ajudante.
Portanto, nenhum ajudante deve eliminar ajudante. Outro ajudante, mais um. Mesmo que haja um ajudante, há necessidade de outros. Eliminadores. Cuidado. Outro ajudante. E o Espírito Santo é o melhor exemplo. Por quê? Número 1, ele é silencioso. Você não o vê, você o viu no palco. Número 2, ele é o verdadeiro poder por trás do que está acontecendo. Número 3, ele é ainda mais importante do que a pessoa que você pode ver para fazer as coisas acontecerem. 3 pontos. Número 1, ele é invisível. Então, se você foi chamado para o ministério de ajuda e não está mostrado no palco cantando, como chama? Maia, quais são as músicas? Cante uma delas. Ontem foi ruim. Você. Era um bebê, mas logo você também está crescendo. E antes que perceba, você se tornou uma mulher ou um homem com filhos também. Danny Boy, fique claro, eu preciso de você de vez em quando. Sua. Saúde e força começam a te faltar. E você diz: e agora? O que eu faço? Por causa dos dias e anos que você pode ter desperdiçado. Talvez memórias. Agora, você está Pensando que não é ajudador palco. Erro. O quinto essencial, maior ajudador de todos os tempos. O nome dele é Espírito Santo. Ele nunca foi visto no palco antes. Por que você quer ser visto no palco? Eu não entendo o seu pensamento. Ele é invisível. Invisível. Segundo, ele é poderoso. Terceiro, ele é mais importante do que a pessoa no palco. Quero dizer, se você é um ajudador muito ungido, invisível, poderoso e importante, mais importante do que a pessoa que é visível, é assim que um ajudador é poderoso, muito, muito poderoso. Você não será visto, ninguém vai dizer. Você vai estar em pé no palco cantando, dizendo alguma coisa, mas seus movimentos, seu estilo de bastidor, movimentos silenciosos e invisíveis que você faz para organizar ou desorganizar. Ninguém pode te ver. Graças a Deus você está em um ministério de ajuda genuíno, porque você trabalha em silêncio e trabalha com poder, e é ainda mais importante do que a pessoa que pode ser vista. Quando eu vou para uma cruzada, eu chego lá um dia, então começo a pregar. 1, 2, 3, aí eu vou embora. Algumas pessoas já estão lá há meses, e quanto a elas, eu não conheço ninguém lá, mas eles conhecem todo mundo lá, e o trabalho que eles fazem, eles são mais importantes do que a pessoa que está indo lá. E quando eu subo no palco, ninguém vê eles. Nunca fui a uma cruzada onde apresentaram o diretor da cruzada antes. Vamos receber no palco nosso diretor da cruzada para vir aqui. De onde? Ele está em algum lugar. Ele esteve em algum lugar. Sim, receba uma graça, hein? Receba a graça de ser um poderoso ministro do Ministério da Saúde. Sim, você não precisa estar no palco. Siga o exemplo do Espírito Santo. Número 4. Uma esposa é outro modelo de ajudante. Sim. Uma esposa é outro exemplo de alguém do ministério de ajuda. O que é uma esposa? Ela é a número 1, a fonte do seu conforto.
ser assim. A fonte do seu conforto. Espero que você esteja certo. Vou para o Zimbábue porque acho que você não está levando a sério. Você não está anotando nada. Tudo bem. Tchau. Não é porque você não está levando a sério. Eu estou ensinando e você não está escrevendo nada. A fonte do seu conforto. Número 2 é a fonte da sua frutificação. Sem uma esposa, não há filhos. Então, a verdadeira frutificação de um ministro vem da ajudadora. A invisível, a ajudadora que também não é vista. Sem essa pessoa, você nunca pode ter frutos. E estou te dizendo, é por isso digo que as pessoas ajudaram. Sem eles, não posso ter frutos. Todos os meus pastores persistentes, todos os meus bispos, eles são como minhas esposas no reino do Espírito. Através deles, estou dando frutos em lugares onde nunca estive, nunca fui lá, mas eles estão dando frutos. Eles são ajudadores. Ah, sim, ajudador é a fonte dos seus frutos. Todas as pessoas que vieram aqui na areia inchada, e eu não consigo vê-los esta manhã. Se eles vierem de novo e continuarem vindo para serem os ajudadores, não o pastor, eu não consigo vê-los manhã tarde. Ah, sim. Se eles estivessem trabalhando, você veria as crianças e os membros. Você veria os frutos. Os frutos vêm das esposas. Os frutos vêm dos ajudadores. Farei para ele uma ajudadora. Gênesis. O Espírito Santo é o ajudador. A esposa é a ajudadora. A esposa é a fonte do fruto. E número 3. A esposa é oficialmente a fonte do seu apoio, sua principal apoiadora, aquela que entende tudo. Todo jovem irmão, quando pergunto por que você ama essa garota, ele diz que ela entende tudo que eu falo. Se tem alguém com quem posso conversar e quando explico, ela entende tudo o que estou dizendo. Mas depois de um tempo, quando você casa, ela é a que não entende nada do que eu falo. Ela é quem não concorda comigo. Ela é quem tem uma ideia diferente sobre tudo. Quando você disser esquerda, ela dirá direita. Quando você disser direita, ela dirá esquerda. Às vezes, eles até planejam isso para fazê-la dizer direita. Direi esquerda. Então ela dirá imediatamente o certo. Eu vou parar. Vou para Lesoto. Quantos pontos você tem? 4 pontos. Número 5. Se Deus não te ajudar, quem poderá te ajudar? 2 Reis capítulo 6, versículo 24. E aconteceu que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todos os seus exércitos e sitiou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram, até que uma cabeça de burro foi vendida por 80 moedas de prata. Essa é a cabeça de um burro para comê-la. E a 4ª parte de uma xícara de esterco, vendido por 5 moedas de prata. Estava à venda. Então, quando o rei estava passando pelo muro, uma mulher gritou, porque havia fome. Todos estavam com fome. E ela chorou, dizendo,
Ó, socorro, socorro, meu Senhor, socorro, meu Senhor, socorro, meu Senhor. Todos nós que buscamos a ajuda dos humanos, mas no versículo 27, o rei deu uma resposta profunda que ficou marcada na história. É um dos meus versículos favoritos. Já voltei a esse versículo muitas vezes para olhar e simplesmente ficar encarando esse versículo. E o que diz o versículo? Diz assim: se o Senhor não te ajudar, de onde eu vou te ajudar? Se Deus não ajudar, de onde virá o socorro? Se o Senhor não te ajudar, de onde eu vou te ajudar? Se Deus não está ajudando, mesmo os chamados ajudantes que temos na cidade, eles realmente não podem ajudar. Eles realmente não podem ajudar, a menos que o próprio Deus esteja agindo. Existem alguns casos e algumas situações que, se Deus não agir, não vão mudar. Número 6. O ajudador e aquele que é ajudado são um só. Eles estão unidos e amalgamados. Vou repetir. O ajudador e aquele que é ajudado, eles são um só. Eles estão unidos. E eles estão amalgamados em suas vitórias e estão amalgamados em seus julgamentos. Eu estou unido aos meus ajudantes e meus ajudantes estão unidos a mim. Espero que todos vocês participem. Isaías 31, versículo 3. Agora, os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairá tanto o que ajuda como o que ajuda. Cairá. E todos eles falharão juntos. Sim, aquele que é ajudado e quem está ajudando. Quando o perdido estende a mão em julgamento, todos eles caem juntos. Porque eles são o quê? Você vê um cavalo e um cavaleiro. Eles estão fundidos. Eles se movem juntos. Eles se movem juntos. Eles estão unidos. O jeito que a cela é e tudo mais. O cavaleiro e o cavalo. No reino do Espírito, um cavalo é representado como ajudante. No livro de Rick Joyner, você vê um cavalo branco no livro, a tocha e a espada. Um cavalo branco foi dado a ele. Ele disse: este é o seu ministério, é um movimento. Ele precisava aprender a cavalgar e se unir ao cavalo. Ele disse: ao usar este cavalo, escapará dos contornos deste mundo. Então escapa de certas coisas, porque o cavalo vai te ajudar a superar os aspectos difíceis e acidentados do chão sem um ajudante. Como posso ter uma igreja em Papua Nova Guiné? Como? Eu estive lá na semana passada. Tem um salão lindo. Recuperaram o oceano e construíram esse salão, salões de vidro, no centro da cidade. Fizemos um acampamento. Mais de 1.300 pessoas para um acampamento. Não era um culto tecnológico. Nunca tinha ido a Papua Nova Guiné antes. Foi a minha primeira vez. Quando eu vou, todos os meus membros estão lá. Quando eles dançam a mesma dança, a mesma música, a mesma pregação, eles entendem tudo. 100%. Exceto. Por isso eu disse, o cavaleiro e o cavalo, eles se fundiram. O jockey e o cavalo são um só. Se o cavalo cai, o jockey também cai. Então, aqueles de vocês que se uniram para ajudar, você se une, estamos juntos. Vamos receber as mesmas recompensas, as mesmas vitórias. Se estivermos caindo, todos cairemos juntos. Se estivermos subindo, todos subiremos juntos. Mas, pela graça, estamos subindo e indo de vitória em vitória, em nome de Jesus.
Quantos pontos você tem? 6. Número 7. Algumas pessoas estão sobrecarregadas porque alguns ajudantes estão sobrecarregados. Muitos ajudantes estão em pausa. Eles estão em pausa. É para apagar tudo que está nele? Elas nunca foram acionadas. Filipenses capítulo 2, versículo 25. NVI. Filipenses capítulo 2, versículo 25. O que diz? Acho necessário lhe enviar de volta um papiro, meu irmão, meu colega de trabalho e companheiro soldado, que também é seu mensageiro, a quem eu enviei, a quem você enviou para cuidar das minhas necessidades. Versículo 26. Pois ele tem saudade de todos vocês na sua angústia, porque vocês ouviram que ele estava doente. De fato, ele estava doente e quase morreu. Mas Deus tem a misericórdia dele e não dele, mas de mim. Veja, se ele morrer, ele para me poupar de tristeza. Por isso, estou ansioso para enviá-lo. Ao vê-lo, fiquem felizes e menos ansiedade. Recebam-no no Senhor com alegria e honrem pessoas como ele. Honre pessoas como ele. Você tem que honrar os ajudantes. Versículo 30. Porque ele quase morreu pela obra de Cristo. Ele arriscou sua vida. Você está vendo isso? Para compensar a ajuda. Vós mesmos não pudestes me dar. Ele arriscou a vida para compensar a ajuda que você não me deu. Há tanta ajuda que você poderia ter dado, mas uma pessoa tem que carregar cerca de 8 sacolas para compensar a ajuda que as pessoas não estão dando. Por que não temos uma igreja grande? Em onde? Qual país? Por que não temos um ajudante? Porque esse é um culto normal de domingo. Não está usando o estacionamento externo? Por que não temos ajuda? Então você vê que um líder ou um CFO ou qualquer um está fazendo muitas coisas. É como um malabarista organizando tantas coisas. Sim. Um menininho, uma menininha, você vê as coisas que eles estão fazendo. Eu coloquei esse versículo ali. Ele quase abriu mão da paz. Ele arriscou a vida para compensar a ajuda que você mesmo não pôde me dar. Aqueles de vocês que estão felizes só de estar na igreja, dizendo que foi uma mensagem eloquente. O pastor pintou o cabelo dele hoje. Foi muito legal. Essas são todas as coisas que você percebe. Eu comecei a pintar meu cabelo há 10 anos. Você é novo na igreja. Talvez você tenha acabado de chegar. Talvez você seja novo. Essas são as únicas coisas que você sabe. Não consegue ouvir a mensagem. Se envolva na ajuda e vamos juntar as mãos para fazer desse jeito. Tome sobre você o meu jugo. Tome o meu jugo. Tome o meu jugo. Meu jugo é fácil. Meu fardo é fácil. Meu fardo é leve. Tenho filhos pequenos. Como mãe que amamenta, a maioria do leite materno sai do seio esquerdo. No sábado, na igreja, o direito produz, o esquerdo no domingo. Então eu tenho que ser uma. Você é uma mãe que amamente por causa dos seus filhos. Olha, quero que você tenha muito cuidado ao mencionar seus filhos. Tem um versículo que aprendi anos atrás. Olá, o povo dos filhos de Israel estava dizendo, sabe, nossos filhos, seja lá o que for, por que você nos trouxe para comer isso? Quando Deus estava julgando, ele disse a eles, as crianças sobre as quais vocês reclamaram, elas vão entrar, mas vocês,
Vocês não vão entrar. Todos vocês vão morrer. Vocês estão prestando atenção. Você precisa ter cuidado até mesmo no seu quarto quando estiver reclamando com Deus. No dia em que Deus levar a sério o que você fala, você não vai gostar. Quantos estão felizes? Parece que ele não levou a sério muitos comentários e pensamentos que passaram pela nossa cabeça. Ah, porque eu só estou esperando que quinta-feira, o seio direito, sábado, sexta-feira, o esquerdo, sábado, o seio direito, domingo. Então estou tentando mudar o ciclo para que um dia o esquerdo tenha mais leite do que o direito. Como se a gente não tivesse nascido neste mundo. Veja o que você está nos dizendo. Número 8. A segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Você pode não ser perdoado no dia do julgamento por não ajudar. 2 Timóteo 4, NVI, versículo 16. Na minha primeira defesa, realmente ninguém veio me apoiar. Absolutamente ninguém sequer veio de fato me apoiar na minha primeira defesa. Tudo bem. NIRV, na primeira e crucial vez em que fui formalmente julgado, absolutamente ninguém veio para me ajudar ou oferecer qualquer tipo de apoio ou assistência. Todos me abandonaram. Rezo para que seja perdoando-os ou que eles sejam perdoados por isso. Rezo para que eles me perdoem por isso. Rezo para que sejam perdoados por isso. Versículo 17. Versículo 17. O Senhor estava ao meu lado. Ele me deu forças para pregar toda a mensagem. Então todos os gentios ouviram isso, e fui salvo da boca do leão. Paulo estava na boca do leão. Ninguém veio ajudá-lo. Versículo 18. O Senhor me salvará de todo ataque maligno. Ele me levará em segurança ao seu reino celestial. Dê glória a ele. Ele tinha 58 anos quando morreu. Sim. Veja o versículo 16. Na primeira vez que fui julgado, ninguém veio me ajudar. Em outras palavras, quando ele estava sendo testado no ministério, ninguém o ajudou. E ele diz que reza para que eles sejam perdoados por esse problema. Sabe, eu me pergunto se Deus vai te perdoar por não ajudar. Estou falando com todo mundo aqui. Espero que Deus te perdoe. Eu não sei, porque às vezes a gente não sabe que sempre que você tiver que estender a mão para ajudar, estenda e estenda bem. Eu oro para que você seja perdoado. E eu sei que ela vai entender. Uma irmã veio me ver no escritório com a mãe dela porque ela é nossa velha. Minha filha velha, 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 velha. E essa é a filha dela. Eu perguntei o que foi, o que aconteceu. Ela disse, o olho da minha filha.
É alguém cujo casamento já está marcado. O olho da minha filha, dizem que tem câncer ou alguma coisa no olho. Eu perguntei, que pessoa jovem? Então, o que eles vão dizer? Bem, eles vão vão remover o olho dela. Eu disse, vocês só podem estar loucos. Quer dizer, claro que eu não estou. Isso não é verdade. Ninguém aqui é louco, mas é só um jeito de falar, é uma forma de dizer. E agora tem gente aqui que critica tudo e também está no seu celular. Mas quando ela realmente falou, tudo que eles verdadeiramente queriam era simplesmente que orassem por ela. Eles vão ter que tirar esse olho. Como você se sentiria? Casamento, tudo já marcado. Isso me incomodou, então decidi ajudar. É isso que estou dizendo, que é para colocar a escritura ali. Espero que eles sejam perdoados. Espero que eles realmente sejam perdoados. Então eu disse, agora talvez esteja errado. Talvez o diagnóstico esteja errado. Pode ser isso, aquilo, outra coisa. Quero me envolver. Então eu disse, vamos checar aqui. Vai para esse outro lugar. Vai para aquele outro lugar. Verifica isso. E liguei para o meu outro médico. Vem, vamos entrar nesse caso e ver, sabe? Quando eles foram para casa, só disseram, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, qual é o gosto ou seja lá o que for, só a sua preocupação. Ele disse, ficamos surpresos com sua preocupação, pois os lugares informaram que você deve mudar até tal data. Você está cortando. Isso é. Eu oro para que você veja, alguns de nós, a gente nem sabe a ajuda que está dando. Enfim, para resumir a história. E aí, quando eles foram para um certo lugar, olharam aquilo e disseram, bom, tem um lugar em outro país que talvez eles possam olhar e ver, e talvez haja outra coisa. Aí eu disse, sério? Então vamos lá onde eles mostram o lugar. Aí eu disse, beleza. Quão longe é? Onde fica esse lugar? Pega seja lá o que for. Vamos para lá. Então eles ficaram surpresos. A coisa foi se desenrolando quando eles finalmente foram para lá. Pegaram um voo em alguma companhia aérea e chegaram lá. Entendeu? Chegaram. As pessoas olharam o olho deles e disseram, vá como fazer isso sem remover o olho. Então, quando fizeram, voltaram. Não é câncer. Graças a Deus. Coloca a minha escritura. Coloca a minha escritura. Ele diz, espero que eles sejam perdoados por isso. Espero que eles sejam perdoados. Espero que você seja perdoado por não ajudar aquele menino ou ajudar aquela menina ou ajudar aquele membro da igreja. É isso que ele está dizendo. Espero que você seja perdoado. Quando eles verificam e eles usam um método diferente, sem precisar mexer no olho. Quando saíram, vi a mensagem. Eu disse, o que é isso? O que eles estão dizendo agora? Me mandaram uma mensagem daquele país. Olha só, diagnóstico saiu. Não é câncer. Sério mesmo? O olho de alguém. Vamos remover o olho com seja lá o que for. Eles têm a data e tudo. Mas aí eles nem estavam me agradecendo por isso, ou estavam me agradecendo pelo consentimento. Eles nem sabiam como isso se desenvolveu. Eu também não sei como isso se desenvolveu. Só sei que eu estava preocupado com isso. E pela graça, um milagre. Deus curou ela antes de ir para lá. Coloque minha escritura. Espero que eles sejam perdoados. Na primeira vez que fui julgado, ninguém veio me ajudar. Isso significa que a sua ajuda pode fazer uma grande diferença. Algo que você faz e quando você não faz.
Espero que eles sejam perdoados por isso. Nunca se esqueça disso. E é por isso que o samaritano, quando estava passando e viu o homem que tinha sido espancado, tudo o que ele precisava era um pouco de óleo e um pouco de vinho. Pessoas religiosas, Kari, vá embora. Eles dirão: o bispo vê. Ele está lhe dando um emprego. Versículo 9, número 9. Diga ao seu vizinho: espero que você perdoe no dia do julgamento por não ajudar a vida de alguém. Espero que você seja perdoado. Oh, sim. Número 9. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. MVI. De novo. Misericórdia para você no dia 9 de janeiro. A questão é que isso ajuda você a receber misericórdia no dia do julgamento. Sim, você receberá misericórdia no dia do julgamento. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. NVI. Você sabe que todos na província da Ásia me abandonaram. Orangotango, aqueles que te abandonam. Eumogenous e Fagelus, aqueles que te abandonam. Eles foram embora. Você sabe disso. Você sabe que houve. Orurangos, verso 16. Que o Senhor tenha misericórdia da casa de Onesifior, porque ele muitas vezes me refrescou e não se envergonhou das minhas cadeias. Ele não tinha vergonha dos problemas. Que o Senhor tenha misericórdia da casa de Onesíforo, porque ele muitas vezes me refrescou e não se envergonhou. Estava em, e não havia problema algum do qual ele se envergonhasse. O que você disser, nada de achame, foi assim. E ele era um tipo de pessoa que realmente te revigora, exatamente como está escrito no versículo 17. Pelo contrário, todos estavam envergonhados. Pelo contrário, quando estava em Roma, falava duro, não fosse. Nunca vi, nunca soube você perto, nunca soube você cidade. Desculpa, não sabia que estava na cidade. Se soubesse, teria me mandado mensagem. Eu não te conhecia. Você deveria ter me ligado. Por que você mandou alguém para? Tenho certeza que você também. Você não tinha meu número, então você mudou seu número. É assim que eles falam quando você passa por isso. Você ouviu isso? Por favor. Ele disse. Pelo contrário, ele se esforçou muito até me encontrar. Eu nem sei por que estou pregando desse jeito hoje. Versículo 18. Versículo que o Senhor. Isso é uma bênção. Que o Senhor conceda que ele encontre misericórdia do Senhor naquele dia. Você sabe muito bem de quantas maneiras ele me ajudou em Éfeso. Você sabe como. Ele me ajudou de muitas maneiras. Que o Senhor lhe conceda que encontre misericórdia do Senhor naquele dia. Ó sim. Ó sim. Ei, meu espírito é. Está em chamas. Sim. Que o Senhor conceda que ele encontre misericórdia para você naquele dia. Você mesmo sabe quantas vezes esse homem me ajudou e me revigorou o que ele fez por mim. E ele me ajudou em Éfeso. Que o Senhor lhe conceda misericórdia naquele dia. Que oração e que bênção. Que você seja encontrado no Ajude-me. Eu penso, não sei quando as pessoas fogem do ministério de ajuda. Acho que não sabem fugindo.
Por um lado, rezo para que o Senhor o perdoe. Por outro, misericórdia naquele dia. Misericórdia naquele dia. Sim, para o seu ministério de ajuda. Como você será um refresco e um revigorante. Oh, sim. Oh, sim. E, finalmente, o número 10. Eu disse que hoje seria curto. Não sei se fiz. Sim. Crescimento da igreja e ajuda no ministério. Por fim, as recomendações são baseadas no seu ministério de ajuda. Você passa deste ministério para o próximo com base no que você faz como ajudante. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz 2 Timóteo, capítulo 4. Só o Lu está comigo. NRV, por favor. NRV apenas Luke está com me. Só o Lu está comigo. Pegue o marque. Entendeu quem? Marca. Obtenha o Mac e traga-o com você. Pois ele me ajuda. Ele me ajuda no meu trabalho para o Senhor. Pegue o marque. Só Luke está aqui. Preciso do Mark. Ele me ajuda. Ele realmente ajuda. Ajuda muito. Que você seja descrito dessa forma. Chame o Marcos. Chame o Marcos. Mas ele realmente me ajuda a levantar isso. Ele me ajuda no meu trabalho para o Senhor. Esse é o número 10. E eu disse que ia te dar 10 coisas sobre ajuda e crescimento da igreja. Como ia haverá Oséias para o versículo 9? Como o povo, como os sacerdotes. Assim como o Senhor te levanta como um ajudador para ajudar com o mesmo zelo e o mesmo espírito que está atuando para ajudar a igreja de Deus e a obra de Deus. Que esse óleo e essa graça caiam sobre você. E eu oro para que você seja perdoado pelas vezes que não foi. Quantos aqui já perceberam que seguraram um pouco algumas vezes? Eu oro para que você seja perdoado. E eu oro para que você encontre refrigério do Senhor naquele dia. Em nome de Jesus, cada um de pé. Você entendeu meus pontos? Lindo. Oh, sim. O número 1 é. Bem, vamos ler juntos. Oh, sim. Número 2 é uma unção do Espírito Santo. É um presente. Sim. Número 3. Holy Ghost é a quinteto clássica. Sim. Não. Quais são as 3 coisas sobre o Espírito Santo? Invisível, poderoso e mais importante do que a pessoa que você pode ver. Sim. Espero que você escreva desse jeito. Você tem que colocar entre colchetes. O próximo você pode só tirar uma foto. Sim. Vamos tirar um print disso. Você tem 5 telas aqui. Não, de jeito nenhum. Eles vão adicionar os pontos do lado. Espero que você esteja digitando isso. Então, número 4, uma esposa é outro padrão de ajudadora. Quais são as 3 coisas sobre uma esposa? Fonte de conforto, fecundidade e fonte da sua alma. Então escreva no ponto principal. Cara, o homem que eu te mostrei, certo? Conforto, fecundidade, sabe como é o nome? O último. HU, apoiar. Sim, lindo. Agora o próximo ponto é, e se Deus não te ajudar, quem pode ajudar você? Número 6. O ajudante e aquele que é ajudado são a mesma coisa. Pá, sim. Número 7.
Alguns trabalhadores estão sobrecarregados porque alguns trabalhadores estão em pausa. Não foi por isso que quase morreu, ele arriscou a vida. Número 8. Você pode não ser perdoado no dia do juízo por não ajudar. E número 9. Através da ajuda você recebe misericórdia no dia do juízo. Número 10. As recomendações são baseadas no seu ministério de ajuda. Corrijam os pontos e tragam de volta para que aqueles que quiserem tirar fotos possam simplesmente fazer capturas de tela. Ah, sim, eu sei. Vocês sabem das coisas. Aleluia. Ah, sim. Fonte de apoio. É isso aí. Lindo. Levantem as mãos, todo mundo. Pai, obrigado pela tua igreja. O Senhor disse que devemos tomar o teu jugo. Devemos tomar o teu jugo e tudo vai ser diferente. Senhor, oramos por todos nós. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós por não ajudarmos. E oramos para que o Senhor derrame a unção de ajudadores sobre a igreja. Manton mensandal mabamawarada em qualquer capacidade. Em qualquer capacidade, Senhor. Pois por um profeta o Senhor tirou Israel do Egito e por um profeta ele foi preservado. Mas muitos ajudadores foram liberados durante a jornada. Portanto, eu oro para que a graça do ministério de ajudadores esteja sobre todos. Coloque a mão sobre o seu coração. Que o Senhor conceda a você a graça de um ajudador invisível, poderoso, importante, apoiador e a verdadeira fonte de frutificação. Que o Senhor te dê essa graça. E para todos que estão assistindo, que o Senhor te ajude a ser a pessoa mais incrível em ajudar o ministério. Em nome poderoso de Jesus, que o Senhor te conceda graça. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor derrame Espírito Santo sobre você, te levante como um ajudador onde quer que você esteja em qualquer canto. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.